Nesse vídeo eu vou demonstrar duas ferramentas MCP que eu desenvolvi para o sistema SARC, que seria o Sistema de Auxílio para Representantes Comerciais. Esse trabalho foi desenvolvido para a matéria de Arquitetura de Software do curso de BSI. Na primeira avaliação foi desenvolvido esse documento de arquitetura, no meu caso com 8 ADRs, né, nesse formato que a gente resolveu representar aqui as decisões arquiteturais. E nessa segunda avaliação eu desenvolvi duas ferramentas MCP para fazer automatizações. E quais seriam essas ferramentas, né? A primeira seria para avaliar o impacto de melhorias futuras baseado nesse documento. E a segunda seria gerar um changelog comparando duas versões desse mesmo documento, então visando uma possível evolução. Não vou passar muito pelo código, até porque o vídeo é só 4 minutos, mas está dividido em pacotes aqui. Eu tenho um pacote core, que tem algumas coisas utilitárias aqui, passeamento da ADR, HTML template, porque eu estou lidando com... as minhas tools, elas têm um output muito grande de informação, então ficava meio estranho ver isso no terminal, então eu só renderizei em HTML, bem simples. Conexão com a LLM, no caso o OpenAI, conversão de PDF para Markdown, que é uma coisa que eu decidi fazer em tempo de execução aqui mesmo, que é bem rápida, usando biblioteca. Tem um pacote de files com a versão oficial do documento de arquitetura e uma versão com uma alteração que não é oficial, só para a gente testar a segunda ferramenta. Os outputs, onde as tools vão guardar aqui o que elas vão gerar, né? E as tools em si que vão orquestrar aqui a chamada desses caras aqui. Beleza, o servidor ele foi feito em Python com FastAPI, mesmo padrão utilizado na sala de aula. Como eu falei, está organizado em camadas, né? Mas está bem simples mesmo. E aqui tem um client também bem parecido com o que foi feito em sala de aula. A gente está mocando alguns testes aqui, passando alguns prompts, enfim. Deixa eu mostrar isso aqui na prática agora, né? Beleza. Eu já estou com o servidor e o cliente rodando aqui. Eu vou mostrar primeiro o avaliador de viabilidade de melhorias futuras. Esse usa IA. É até legal mencionar que o segundo não usa IA, apesar do segundo ter dado mais trabalho. Beleza. Eu vou selecionar a primeira tool. E como melhoria, eu posso citar aqui que no documento de análise de requisitos foi definido que só ia ser utilizado Java. Então no front-end a gente teve que usar o JSF. Então eu vou sugerir justamente usar alguma biblioteca como React, por exemplo, usar React em vez do JSF. E aí vai me pedir o caminho do PDF do documento, eu já tenho ele baixado aqui. Ele está no repositório também, mas eu estou com ele baixado aqui na pasta Downloads, é mais fácil. Beleza, aí vai fazer aquela conversão de PDF para Markdown, mandar esse Markdown lá com um prompt bem estruturado para a OpenAI, o ChatGPT. O modelo que eu estou usando é o 4.1 mini. E eu acredito que seja isso, aí vamos esperar um pouquinho. Boa. Deu para ver aqui que abriu o navegador automaticamente. Isso provavelmente não vai dar certo no Linux. Eu já coloquei um fallback ali, que provavelmente não vai dar certo mesmo. Mas ele é printado aqui também o caminho para esse arquivo HTML com um relatório bonitinho, né? Tem um resumo aqui que não importa muito. O principal seria mesmo as ADRs que foram analisadas, precisam de revisão e continuam válidas. Como eu falei, justamente as duas ADRs que precisam de revisão são essas duas aqui. A que define que só vai ser utilizado a linguagem Java, né? React não é em Java, então precisa ser alterada essa ADR. E a segunda seria essa de controle de acesso, né? Esse controle de acesso com RBAC é só no JSF, então no React é mais aconselhado usar JWT, então precisa de revisão também, que seriam essas duas. Beleza. E aí a segunda tool seria esse gerador de changelog de ADRs, né? E aí eu já deixei preparado aqui, porque ele vai pedir para mim a versão antiga do documento e a versão nova, né, a ser comparada. A versão antiga que eu vou comparar seria a versão oficial mesmo, e aí eu clonei essa versão oficial que eu vou mandar ali na avaliação, né, e adicionei essa nova ADR, só para fazer um teste. Eu adicionei uma nova ADR, ADR9, cache para consultas e relatórios, né, que não existe, eu só estou simulando uma possível evolução desse documento. E aí, para ficar mais interessante também, a palavra que estava aqui nessa DR7, que já existe, era exigem. E aí eu mudei essa palavra para demandam, só para a gente ver essa diferença ali também sendo exibida, né? Beleza, eu já baixei essa nova versão aqui do documento, e aí eu vou rodar a tool. Eu vou passar o caminho da versão antiga do PDF, vou passar o caminho da versão nova,
E beleza, bem rápido, porque esse aqui não usa IA, né, apesar de ter sido mais difícil. Beleza. Teve alteração aqui na DR7, como eu falei, eu mudei de exigem do documento original para esse documento de teste, eu mudei para, eu coloquei a palavra demandam, então uma alteração pequena, mas ele pegou aqui. Ele pegou uma alteração na DR8, né, porque eu adicionei a DR9 no meio do documento, então ele entende que tudo abaixo da a DR8 foi meio que descartado, mas a gente sabe que não é bem assim. É mais uma, não sei se é uma limitação, mas uma questão dessa biblioteca de fazer diffs. E aí aqui embaixo a DR9, né, que eu acabei de adicionar. Então, toda ela adicionada aqui, né, o contexto dela, decisão, status e as consequências. E eu acredito que seja isso.